Glória a Deus, irmãos. Que bênção do Pai. Que momento precioso, um momento tremendo que passamos aqui de adoração ao nosso Abba. Eu tenho certeza que o Pai, o Senhor, Ele quer falar conosco. Uma mensagem, uma palavra ao nosso coração. Esse louvor subiu com um aroma agradável às narinas do Todo-Poderoso. Nós fomos aqui cheios nesse momento da graça do Pai. Quero louvar a vida do irmão Helder, a esposa da família. É por esse momento tão maravilhoso de adoração ao Senhor, esse coração que está aqui conosco, adorando o Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Você está feliz nessa noite? Você é grato ao Pai por estar aqui, poder adorá-lo, servi-lo, engrandecê-lo. É um privilégio para nós servir ao Senhor. Um povo que foi escolhido antes da fundação do mundo. Como a Bíblia diz em Efésios, nós somos escolhidos. Irmão, você é amado de Deus. Você é amado do Pai. E o Senhor tem grandes planos, projetos, através das nossas vidas aqui. Glória a Deus. Quero louvar também a vida dos irmãos visitantes, pastor Ivan, pastora Rosana, que estão conosco nessa noite. Cada amado irmão. Pastor Jesus, olha só, Jesus está aqui conosco. Pastor lá da Venezuela que está aqui, olha só, nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, Deus colocou uma palavra no meu coração, obrigado, irmão, que está em Gálatas, capítulo de número 6. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos. Gálatas, capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Tá bom? São 10 versículos. Você que não encontrou está aqui projetado. Que nos diz assim a palavra: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, assim mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Louvado é o nome do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar só por mais um instante. Pai, obrigado. Peço a tua ajuda, a tua graça. Reconheço as minhas limitações e as minhas fraquezas. O quão pequeno eu sou, Pai. Mas peço que o teu Espírito me use para transmitir a tua palavra. Fala com a tua igreja, fala conosco, Pai. Abre os nossos olhos, destapa, Senhor, os nossos ouvidos. Nos faz receptivos à tua palavra, à tua mensagem nessa noite. Senhor, nós confiamos em ti unicamente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem que nós lemos em Gálatas, no capítulo de número 6, o apóstolo Paulo está dando continuidade ao que ele vem tratando no capítulo 5. Quando nós lemos o capítulo 5, você vai ver que o apóstolo Paulo ele fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo.
e ali ele traz todos os pontos referente à carne e ao espírito, esse conflito, essa guerra, essa peleja que há entre a carne e o espírito. No capítulo de número 6, ele vai dar continuidade e vai falar sobre a semeadura. O que nós vamos escolher? Se nós semearmos na carne e se nós semearmos no espírito. Logo, irmãos, nós notamos nessa passagem que o apóstolo Paulo está fazendo uma analogia com a semeadura, com o agricultor. Da mesma forma que o agricultor ele vai lá e lança a semente, e essa semente depois cresce e vira uma planta, da mesma forma somos nós. As nossas ações, elas também vão surtir reações. As nossas escolhas, aquilo que fazemos, ela vai surtir um efeito na nossa vida. Então é isso que ele está tratando, falando: olha, não semeia na carne, mas semeia no Espírito Santo de Deus. E, irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que em toda a palavra, em toda a Bíblia, ao longo da palavra de Deus, nós vemos esses exemplos da analogia com a semeadura. Nós vemos nos evangelhos Jesus falar sobre a parábola do semeador. Quem já leu aqui a parábola do semeador? Jesus fala ali que a palavra de Deus, ela é uma semente, e que os nossos corações, os corações são ali comparados ao solo, a terra que vai receber essa palavra. Então ali também é uma analogia, uma comparação com a semeadura. Outra passagem conhecida também é 2 Coríntios, no capítulo de número 9, versículo 6. Nós vemos que o apóstolo Paulo faz essa comparação com a oferta, com a generosidade. Ele diz que se você semear pouco, você também vai colher pouco. E ele está se referindo à oferta, à contribuição. Ele diz que se você ofertar pouco, você vai colher pouco. Se você ofertar muito, a sua colheita será abundante. Outra comparação também, outro trecho que nós vemos na palavra de Deus, é em Lucas capítulo 6. O Senhor Jesus diz que, Jesus ensina ali que aqueles que semeiam, aqueles que ali entregam, eles também vão receber uma medida. Ele diz: tem e lhes será dado, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Então Jesus também está falando sobre a semeadura. Ele está trazendo essa analogia para trazer que, se nós tivermos essas ações, nós vamos também colher da mesma forma. E o último exemplo aqui sobre as analogias, irmãos, é o próprio exemplo da morte de Jesus Cristo. Jesus ele diz que a sua morte é como uma semente. Nós vemos lá em João, no capítulo 12, e no versículo 24, Jesus diz: em verdade vos digo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então Jesus está falando ali, também usando esta comparação com a semeadura, com o agricultor. E no versículo que nós lemos aqui nesta passagem, queridos, o Espírito Santo falou ao meu coração de várias semeaduras que eu e você podemos fazer aqui na face dessa terra. Claro que tem muito mais, mas foi a passagem que o Espírito trouxe ao meu coração por revelação. Porque, irmãos, a nossa vida, nós poderíamos dizer que nós somos uma sementeira ambulante. Você é uma sementeira ambulante. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, nós estamos fazendo escolhas que vão resultar em resultados. Você está tomando atitudes que vão resultar em uma consequência para a sua vida. Querendo ou não, isso acontece, irmãos. Desde o momento que você acorda. Você pode acordar e num dia decidir: eu vou ali, vou tomar meu café e vou trabalhar. Ou você pode acordar, dobrar o seu joelho, adorar a Deus, ou meditar numa palavra de Deus, num devocional. São escolhas que você faz. Antes de dormir, querido, você pode escolher estar na presença de Deus, sim ou não.
E tudo o que fazemos, cada detalhe, querido, vai trazer uma consequência para nós. Vai trazer uma reação. Toda ação tem uma reação. Então esse texto fala claramente para nós. No versículo de número 7, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz para a igreja da Galácia: de Deus não se zomba, porque o que o homem plantar, o que o homem semear, isso ele irá colher. O que o homem semeia, o homem vai colher. Então o texto é claro para nós. O texto é claro para nós no versículo 7. Nesse texto, irmãos, o Espírito Santo falou algumas semeaduras para o nosso crescimento espiritual, que eu quero chamar a sua atenção para esta noite, para você se atentar aqui comigo, para nós vermos esta semeadura. Amém? Quem está comigo aqui nessa noite? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a primeira semeadura, queridos, o primeiro ponto que eu separei aqui nessa passagem está no versículo 1, que é semeando restauração. Repita comigo: semeando restauração. Você vai semear restauração a partir dessa noite na vida de alguém. Amém? Amém. No versículo de número 1, capítulo 6, nós lemos assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então Paulo está falando para a igreja da Galácia, ele está falando para aquela comunidade, para aqueles irmãos o seguinte: olha, tem irmãos que estão no meio de vocês, que estão vivendo na prática do pecado, que se desviaram do propósito e do caminho, mas vocês que são espirituais, vão até esse irmão para corrigi-lo, para exortá-lo, para restaurá-lo. Mas ele diz: fiquem atentos, para que vocês não sejam também tentados, para que vocês também não venham cair nessa armadilha que também acabou ali tirando esses irmãos do propósito. Então, queridos, querendo ou não, esses irmãos, eles eram instrumentos de Deus de restauração. Por isso que o primeiro ponto que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é semeando a restauração. Irmãos, quantos de nós aqui já conhecemos pessoas que hoje já não estão mais no nosso meio, que já não estão conosco? Às vezes, principalmente nós, líderes, pastores, nós vemos pessoas que se afastam, pessoas que caem na prática do pecado, pessoas que hoje são tidas como desviadas. Mas será que eu e você estamos fazendo o que a Bíblia pede de nós, de até esses irmãos, trazer uma palavra, trazer um consolo, trazer uma mensagem de Deus, para que esses irmãos sejam restaurados? É isso que o Espírito Santo está falando no meu coração. Filho, semeia a restauração. Vai atrás. Porque o bom pastor Jesus Cristo encargava as 99, ele ia lá atrás daquela que caiu no buraco, ele botava no seu ombro e caminhava para lá. Essa deve ser a postura da igreja. Essa deve ser a nossa postura, irmão. Não é porque não venho mais aqui que eu não me importo. Aquele irmão se afastou, aquele irmão. Não, vamos socorrer, vamos semear a restauração. E você pode ser esse instrumento de restauração na vida dessa pessoa. Marca o café, querido, não te vi mais, como é que você está? Hoje nós temos o WhatsApp, hoje nós temos tantos meios que nós podemos nos comunicar com essas pessoas, mas a gente vai se atarefando com as coisas, com as demandas, com as coisas desse mundo, trabalhos e estudos, e nós não conseguimos nos atentar para os nossos irmãos, para aqueles que estão caídos, aqueles que estão vivendo longe e apartados da presença do Pai. Então ele está dizendo aqui para esses irmãos: ei, vocês que são espirituais, vai lá, corrige ele, exorta ele, traga ele para perto, cuidado, mas seja esse instrumento de restauração. Não desiste. Nós não podemos desistir. Verdade. Nós não podemos abrir mão. Verdade. O Senhor está falando conosco aqui.
Verdade, Jesus. Quando nós lemos os evangelhos, você vê lá em João, no capítulo de número 21, a palavra de Deus diz que o apóstolo Pedro, seguidor de Cristo, discípulo, apóstolo, ele negou a Jesus Cristo. Ele caiu. Ele falou para o mestre: mestre, eu vou com o Senhor até a morte. Mestre, eu vou com o Senhor até o fim. Mas o galo lá mal cantou, irmão. Pedro já havia negado Jesus 3 vezes. Verdade. E a palavra de Deus diz que Pedro chorou amargamente. Mas quando nós lemos em João, capítulo de número 21, Jesus é esse instrumento de restauração. Jesus ele não dá um chute em Pedro, Jesus não abandona Pedro. Jesus diz: tu me negaste, Pedro, agora não serve mais para mim. Não, a palavra de Deus diz que Jesus senta perto dele e diz: Pedro, tu me amas. Pedro disse: mestre, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os cordeiros. Pedro, tu me amas. Pedro, eu não desisti de ti, Pedro, eu acredito em você, na tua chamada, eu te escolhi. Então apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus foi ali um restaurador. Nós temos que dar na frente. Eles estão reunidos, recebem o Espírito Santo. E Pedro se levanta no poder do Espírito. E milhares de pessoas se rendem a Jesus Cristo. Pedro foi fiel, porque ele foi restaurado pelo Mestre. Ele foi restaurado, ele não foi abandonado, ele não foi deixado de lado, não. Alguém acreditou em Pedro, que foi o Senhor Jesus. Então, irmão, seja esse instrumento de restauração. Sabe o que acontece? Nós achamos que isso só cabe para os pastores, obreiros, para aqueles que estão ali. Não, irmãos, é uma responsabilidade sua também. Se você não está notando a presença do irmão na igreja, na comunidade, irmãos que você conhece, que você um dia abraçou e deu a paz do Senhor, talvez o Espírito Santo está falando para você: semeia a restauração. Manda uma mensagem para ele, manda uma mensagem para ela e vai atrás, acredita. Porque o Senhor acreditou em mim e em você. Quantos de nós aqui já fomos restaurados? Quantas vezes eu quis desistir e falei: isso não é para mim mesmo? Uma luta, uma perseguição. Mas você entra no teu quarto e a presença do Espírito Santo, ela se move de uma maneira, você começa a chorar e o Senhor te restaura. Ali é o propósito dele, é o plano dele. Então, irmãos, a partir de hoje, talvez agora no seu coração esteja vindo imagens de pessoas que talvez que nem congregam aqui, familiares, vizinhos, amigos, que um dia queimavam na presença de Deus, mas que hoje estão longe da presença de Deus. Ei, seja um semeador de restauração. Vai atrás, manda uma mensagem, liga para ele, para ela. É o que o Espírito Santo espera de todos nós. Outro exemplo é o pai do filho pródigo. Aquele filho que caiu, perdeu tudo, voltou ali, uma pessoa sem recurso, humilhada. Aquele homem, ele deixa ali a sua bomba e sai correndo, porque ele queria restaurar o seu filho. Ele foi atrás, ele correu, e correr para eles era humilhante, porque eles tinham que levantar a saia, a vestimenta e sair da colina. Quando o pai faz isso, ele se humilha, mas ele vai atrás do filho pródigo. Ele vai atrás e restaura, faz uma festa. Nós devemos festejar, nós devemos acreditar a restauração de alguém que estava longe dos caminhos do Pai. Quem será o semeador de restauração aqui nessa noite? O segundo ponto que o Espírito Santo colocou no meu coração está no versículo 4. Gálatas capítulo 6, versículo 4. A palavra de Deus diz: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. O que ele está dizendo nessa passagem? Ele está dizendo o seguinte: para que você faça o melhor que você pode, na obra de Deus, no trabalho, querido, dê o seu melhor. Para que quando você fizer isso, você não precise ficar se comparando com o outro. Irmãos, quando nós não damos o nosso melhor, e nós vemos alguém que está dando o seu melhor, ali começa a comparação.
irmãos que começam a se comparar. Então Paulo está falando aqui, olha, ei, você filho, dê o seu melhor, faça com excelência, aí você não vai precisar ficar se comparando. Irmãos, isso que eu vou falar não é uma novidade, mas às vezes a pessoa ela caminha há tantos anos e ela caiu num lugar de comodidade, ela está acomodada, ela está sonolenta, ela está bem paralisada na sua fé, na obra de Deus, e daí o Espírito Santo traz alguém de fora, alguém que já vem chegando, né? Aquela pessoa que chega chegando, que arregaça as mangas, que já vai trabalhar, que começa a querer auxiliar. Vocês podem perceber que quando chega pessoas assim, elas começam a incomodar. Eita glória! Elas começam a incomodar. Incomodar quem? Aquele que está ansioso, aquele que está ali negligente, aquele que está ali dormente, que não quer fazer. Então o Espírito Santo traz de fora. E essa hora, esse texto chegou e já quer sentar na janela. O mal chegou e já quer sentar na janela. Não, irmãos. Essa pessoa está fazendo com excelência, ela está dando o melhor dela. Ela quer dar o melhor dela para o Senhor, para a obra do Senhor. Por isso a segunda semeadura, queridos, aqui é semeando excelência. Repita comigo, semeando excelência. É o que o Senhor espera de mim e de você, semear excelência na sua obra. Semeia, querido, com o seu melhor. Porque tu não está fazendo para pastor, tu não está fazendo para homem, tu faz para Jesus Cristo, que está brilhando aqui atrás, o nome dele. Pastor passa, querido, obreiro passa, tudo passa, meu irmão. Mas a palavra de Deus, a presença de Deus é eterna. Semeia com excelência. E daí você não vai precisar ficar se comparando. Dê o seu melhor na obra do Pai. A excelência da obra do Pai. E como nós precisamos desenvolver essa responsabilidade, essa excelência. Porque, irmãos, se tem um lugar que nós devemos ter respeito, reverência e excelência, é aqui, não é? As pessoas não têm quando vão falar com o juiz. Vai lá diante do juiz e fala lá, e aí, mano, beleza? Como é que está hoje? Vai lá. Excelentíssimo, um respeito, tem um zelo. Porque com as coisas de Deus, irmãos, porque vocês estão entendendo? Não que eu quero ser essa pessoa radical também que tem que usar, né? Não é isso, irmãos, mas a excelência, é o zelo, é o respeito, é o melhor que você pode fazer. E daí nós vamos quebrar essa barreira da comparação. O Senhor está falando para nós aqui, ó, semeia excelência. E o Senhor promete ainda uma coisa, galardão, recompensa. Porque a palavra de Deus diz que todos nós vamos ficar diante do tribunal de Cristo para prestar contas daquilo que fazemos em nome do Senhor na face dessa terra, bom ou mal. E naquele dia você vai ser recompensado. Filho, se lembra aquele dia que você fez isso? Filha, se lembra quando você não media esforços, quando você cansava, mesmo quando você estava ali, mas você se deixava para lá me servir? Oh, glória a Deus, aleluia. Não é em vão, irmão, não é em vão. Semeia a excelência. Não é por acaso. Paulo aqui está sendo inspirado pelo Espírito Santo. É Deus falando conosco. É Deus falando com a igreja da Galácia. E o nosso zelo, irmãos, eu vou dizer algo para você, está ligado ao amor. Se nós não amamos, não há excelência. Se você não ama a obra de Deus, você trata de qualquer forma. Nós precisamos amar a obra, nós precisamos amar a igreja, nós precisamos amar a palavra, nós precisamos amar a presença, o amor. E daí você vai ter um zelo, aí você vai ter um cuidado, você vai ter um carinho por aquilo ali. Não será de qualquer forma. Muito mais para Deus, irmãos. Quem vai semear a excelência aqui nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. Acredite ser nele. Esses dias eu estava conversando com um irmão ali, eu falei para ele, querido, faça algo pelo reino, pela obra. Faça algo. É difícil falar isso, porque às vezes isso aí soa como que é uma barganha com Deus. Eu vim aqui nesse altar e falar para você o seguinte: que quando você faz para
você começa a fazer as coisas na obra do Pai, as coisas na sua vida, queridos, têm uma pegada diferente. Escuta o que eu estou falando para você. Faça isso. Se você tem a oportunidade de realizar algo em nome de Jesus na obra do Senhor, realiza. E tu vai ver o tratamento. Tu vai ver que as coisas na sua vida no particular também vão ter uma outra pegada. Mas trata de qualquer forma as coisas de Deus. E tu vai ver na tua vida a disciplina. Porque assim, não é que o Pai, o Senhor, nosso Deus, que é o nosso Abba, Ele é um velhinho com chicote na mão, não é isso, Ele é Pai. E sendo Pai, Ele corrige. Sendo Pai, Ele disciplina. Sendo Pai, Ele quer que ver os seus filhos amadurecendo, crescendo espiritualmente, para que sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. Irmãos, semeia a excelência. A palavra de Deus diz em João, capítulo 2, versículo 17: Jesus, ele tomou uma azorrague na sua mão, um chicote. Ele entrou no templo, começou a expulsar cambista ali na mesa, da pontapé onde Jesus estava no azeite. Mas depois do versículo 17, os discípulos, vendo tudo aquilo, eles se lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Jesus era zeloso, Jesus fazia com excelência. É por isso que ele teve aquela revolta quando ele viu aquele mercado, aquela mentira, aquela hipocrisia de homens que não queriam adorar a Deus, eles queriam somente um recurso. Ele era consumido por um zelo, porque ele entendia o princípio. É um princípio. É um princípio. E o princípio que nós quebramos é o princípio que vai nos quebrar. Semeia a excelência. Eu acredito aqui, assim, que se nós nos comprometemos com algo, é melhor fazer com excelência do que ou não fazer nada, irmãos, ou não fazer nada, não falar nada. É melhor, é uma proteção para nós, você sabe? É uma proteção. O apóstolo Paulo está falando aqui para esses irmãos: dê o melhor de vocês na obra, e vocês não vão precisar se comparar. O terceiro ponto que eu destaco aqui, irmãos, está no versículo de número 6. Olha lá, Gálatas capítulo 6 e o versículo de número 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Ah, pastor, agora tu está puxando a sardinha do teu lado. Não, irmãos, é Deus falando aqui com esses irmãos, porque a palavra foi semeada, a palavra foi inspirada. É Deus falando com a igreja da Galácia: ei, honre os pastores de vocês. Ei, honrem aqueles que ensinam a vocês a palavra de Deus, aqueles que se dedicam. É o que o texto está dizendo para nós aqui. Sem curva, queridos, está escrito. Paulo está falando aqui: faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. A palavra também diz em 1 Timóteo, capítulo número 5, versículo 17. Fala sobre honorários aos presbíteros, aqueles que se desgastam ali para ensinar a palavra, para cuidar, para pregar a palavra. Fala sobre honorários. Fala sobre honra. Irmão, honre aquele que te ensina a palavra. Honre o teu pastor. Honre o obreiro. Honre a mulher de Deus, o homem de Deus, porque você vai colher honra na sua vida. Agora, quer colher desonra? Desonre os homens de Deus. Desrespeita as autoridades espirituais, pastores. Desrespeita. E tu vai colher a consequência na sua vida. Porque é o que a palavra de Deus está falando. O que o homem semear, o homem vai colher. De Deus não se zomba.
Nós somos uma sementeira ambulante. Você está semeando o tempo todo, queira ou não. As escolhas que você está fazendo, as palavras que você está liberando, são sementes que vão trazer para você consequências, boas ou más. Honre as autoridades, honre os pastores, aonde quer que você esteja, aonde quer que você vá, aonde quer que você congregue. Não é por acaso que ali está um homem, ali está uma mulher de Deus, mas nós devemos semear a honra, porque um dia, irmãos, alguém vai honrar você. Um dia você vai colher o respeito, um dia você vai colher a honra, mas semeia a honra. É o que Paulo está falando para nós, no versículo de número 6. Quem vai semear a honra aqui? Louvado é o nome de Jesus. Quem está entendendo essa palavra aqui nessa noite? Louvado é o nome do Senhor, aleluia. Vamos semear aquilo que é certo. Vamos semear a boa semente, meus irmãos. O quarto ponto e penúltimo está no versículo número 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. O apóstolo Paulo está falando aqui. E ele começa no versículo 7 que diz: de Deus não se zomba. Ele fala para essa igreja, para esses irmãos: olha, o que vocês semearem, vocês vão colher. Não tem escapatória. Eu tenho aqui a palavra que o Senhor me tocou. E ele falou aqui, ó: aqui estão manifestas as obras da carne: prostituição, mentira, lascívia, palavrões. Ele vai dando a lista, né? Ali no capítulo 5, versículo 16 a seguir. E depois ele começa no fruto do Espírito, aqui, ó: benignidade, mansidão, amor, olha, fidelidade, fé, domínio próprio. Ele dá a lista e ele fala para aqueles irmãos: o que vocês semearem, vocês vão colher. Não tem meio termo. O que vocês vão plantar? A escolha é de vocês. A escolha é de vocês. Andai no Espírito e jamais satisfareis as obras da carne. Romanos capítulo 8, versículo 5, a palavra de Deus diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A Bíblia diz em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O tempo todo a palavra de Deus está nos mostrando: olha, filho, semeia no Espírito, filho, semeia no Espírito. Semeia no Espírito para que você tenha o amor, a mansidão, a benignidade, o domínio próprio. No que nós estamos semeando? Somos cheios de ira, de impaciência, não suportamos uma palavra, não suportamos uma cara feia, não suportamos, irmãos. Por quê? Porque a nossa semente tem sido muitas vezes na carne, tem sido nas coisas carnais. Nós somos fiéis, não honramos, somos uma igreja espiritual, uma igreja carnal. Semeia no Espírito Santo. Semeia no Espírito. Olha, ande no Espírito. Ande no Espírito. Pastor, como eu penso essas coisas, pastor? Começa a semear no Espírito. Como é que eu venço a prostituição? Como é que eu venço isso? Como é que eu venço aquilo? O cara quer vencer lá a pornografia, mas está o tempo todo lá no TikTok vendo. Como é que tu vai vencer? Como que tu vai vencer? Tu não vai conseguir vencer porque a tua semeadura está errada. Como que tu vai vencer? Eu quero vencer a fofoca, pastor. Eu falo, eu me invejo o dia inteiro naquelas noticiários lá, na televisão, fofoca o dia inteiro. Como que tu vai vencer? Se tu está o tempo todo semeando errado, tu tem que sair disso, querido. Tu tem que sair disso. Agora começa a semear, ao invés de ouvir a programação lá da Globo. Nem sei se tem alguém que ouve, vê Globo aqui, meu Deus. Olha, faz anos que eu não sei que é Globo. Mas, irmãos, é uma realidade.
Se nós semearmos ali, se nós nos determos naquelas coisas do nosso tempo, tu vai ter uma colheita na sua vida. Experimenta agora botar um louvor. Experimenta agora começar a ouvir uma mensagem. Experimenta agora orar. Experimenta buscar a presença de Deus. Começa a mudar a tua semente. Começa a mudar as tuas escolhas. E você vai ver o que vai se tornar a tua vida. Porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É a palavra de Deus. Mas nós temos que mudar a nossa semeadura. Começa a semear no Espírito. Começa a semear no Espírito. Muda hábitos, costumes que têm acabado com você. E muitos de nós, o que acontece? A gente fica naquela. Você já viu aquele hamster? Naquela rodinha? Ele não chega a lugar nenhum, irmão. Ele fica lá naquela rodinha, né? O tempo todo lá naquela rodinha. Deixar ele fica ali. E aonde que ele está chegando? Em lugar nenhum. Porque se ele quiser chegar, ele vai ter que sair daquela rodinha. Ele vai ter que trilhar um outro caminho. Se ele quer chegar no seu alvo. Às vezes somos assim nós, na roda do hamster, rodando em círculos no deserto, murmurando sempre de Deus, reclamando sempre. Eu quero pepino do Egito. Eu quero lá a cebola. Me leva, Moisés. Nós vamos morrer. Aquele ficaram 40 anos a morrer, irmãos. Morreram. Por causa que sempre semearam o errado. Sempre semearam o errado. Josué e Caleb, a semeadura de Josué e Caleb. Nós vamos herdar a terra. Deus é maior, Deus é conosco. E esses gigantes vão cair por terra. Olha a semente deles. A semeadura de fé, da palavra de Deus, da promessa de Deus, é entrar na terra prometida. Amém. Desbaratar os adversários, os inimigos, tomar posse da terra. A semeadura. No que nós estamos semeando? Na carne ou no Espírito? No que nós estamos semeando? Deus quer uma igreja espiritual. Deus é Espírito e procura verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Cara, tem problema com prostituição, cara, desliga, sai da mídia. Desliga o WhatsApp, desliga lá o TikTok, o teu Instagram, sai disso. Vai semear em outro lugar, porque você vai ter uma outra colheita. Se você não tem domínio, se você não consegue, não é para ti esse lugar. Mas nós precisamos entender essa palavra aqui nessa noite. Vamos semear no Espírito e você vai colher a paz. Amém. A tua casa vai ser uma casa de paz, de alegria, uma casa onde o Espírito Santo habita, onde a presença do Pai está. Você vai colher a mansidão, a alegria. Você vai colher na sua vida, irmãos, porque a palavra vai se cumprir. A palavra vai se cumprir, irmão. A palavra não faz curva. A palavra de Deus é verdadeira, viva e eficaz para aquele que está receptivo, aquele que abre o seu coração para ouvi-la. Uma penha que esmiuça a rocha. Semeamos com o Espírito Santo. Irmãos, para finalizar, últimos versículos que o Senhor colocou no meu coração, versículo 9 e versículo 10. Gálatas capítulo 6. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O apóstolo Paulo está falando sobre semear o bem aos irmãos. Irmão, não se canse de fazer o bem. Nós temos várias passagens na palavra de Deus. Nós vemos aqui, eu usei alguns exemplos como Cornélio. Cornélio era um homem que dava esmolas. Cornélio era um homem que ajudava as pessoas. E um dia a palavra de Deus diz: Cornélio, as tuas esmolas, a tua bondade subiu até o Senhor Deus Todo-Poderoso. Cornélio era alguém que semeava. Nós vemos Dorcas. Dorcas era uma mulher que morreu, mas ela era uma mulher que tinha um coração que ajudava o seu próximo, ajudava as suas amigas. Nós vemos que Pedro é usado por Deus em Atos capítulo 9
Nós temos o exemplo de Jesus em Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus andava fazendo bem. E as pessoas humilhavam ele, a pessoa caluniava, atacava pedra em Jesus, mas a vida de Jesus era fazer o bem. Sabe por quê? E quem faz o bem colhe o bem. Eita. Sabe aquela pessoa que você já ajudou e te traiu? Aquela pessoa que você investiu nela, você acreditou nela, você se doou por ela, e no fim das contas ela vai lá e te mente, calunia, fala mentira de você. E muitas pessoas acabam ficando desanimadas, né? Não vou mais fazer nada, porque olha só o que aconteceu. O que adianta nesse mundo a gente faz o bem e colhe o mal, meu irmão? Essa pessoa te traiu, essa pessoa não acreditou em você, mas o bem que você fez para ela, você vai colher ali na frente em outra situação. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Se você está semeando bem, está recebendo traições, está recebendo calúnia e mentira, fica firme, continua fazendo bem. Ali na frente você vai ter uma colheita. De uma forma ou outra você vai colher o bem. Mas o texto está dizendo, nós não podemos desfalecer. Não podemos. Continue semeando o bem. E o texto diz, principalmente aos da família da fé. Essa pessoa que está ao seu lado, é o teu alvo de fazer o bem. Esse irmão que você está fazendo do Senhor, que vai ao mesmo céu que você, é o alvo primário para que você faça o bem, exerça o bem, ajude os irmãos da família. Não nos cansemos de fazer o bem, semeando o bem. Vamos recapitular aqui os pontos. Quero chamar aqui já o irmão Helder para nós orarmos. Quem vai semear restauração aqui? Você vai ser um instrumento de restauração a partir de hoje, amém? Louvado é o nome de Jesus. Quem vai semear a excelência na obra? Pastor, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer com excelência para o meu Deus, porque é para Deus eu vou fazer, pastor. Quem vai semear honra, honrando os homens e mulheres de Deus, porque você vai colher honra na sua vida, você vai colher respeito. Quem vai semear é o Espírito Santo, e vai colher o fruto do Espírito na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. As pessoas vão ver, esse homem é diferente, essa mulher é diferente, ela tem um sorriso, ela tem algo diferente na vida dela. Você fala, é a presença do Espírito Santo na minha vida. O pastor Adriano sempre bate a meta, né, pastor? O que tu tem, pastor? É a bênção do Espírito. Não, 15 dias de trabalho já bateu a meta, nós vamos lá, um mês não consegue dar. A presença, irmãos, é a graça do meu Deus, amém? Irmãos, é no Espírito, irmãos. E quem vai semear o bem, não importa quem, semeia o bem, que você vai colher ao seu tempo. Você vai colher, irmão, de um jeito ou do outro, debaixo de mentira ou calúnia, você vai ceifar o bem que você tem semeado na vida de outras pessoas. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, fecha os teus olhos. Quero minha vida a te entregar. Senhor, minha vida oferecer, Oh Espírito Santo, com verdade eu quero sacrifício. Quero minha vida a te entregar, com verdade eu quero dar. Pra te adorar,
precisamos mudar os nossos hábitos, as nossas sementes. E vamos orar aqui na frente. E eu quero convidar você a se render a palavra. E a colocar diante dele essa palavra que você ouviu. Até hoje, Pai, eu tenho semeado dessa forma. Até hoje, Pai, eu tenho feito essas escolhas. Mas eu não tenho colhido, Senhor. Mas a partir de hoje eu quero semear. Eu quero semear como nós lemos, como nós ouvimos na Tua palavra nessa noite. Eu quero mudar a minha semeadura para que eu possa colher algo novo, algo diferente. Por isso é uma palavra para todos nós, irmãos. Tem algo que você precisa mudar, tem algo que você precisa rever na sua vida, no seu trajeto. E o Espírito Santo está dando para nós hoje a oportunidade de nós revermos, de nós mudarmos, para que a gente possa ter uma colheita extraordinária no ano de 2023. Feche os teus olhos, começa a orar ao Pai. Quero chamar os pastores, quero chamar a liderança. Vamos estar orando pelos irmãos. Impõe as suas mãos, ore por esse irmão, por essa irmã. Vamos orar. Porque é ano de colheita, é ano de abundância. Como nós ouvimos aqui, avivamentos que têm acontecido. Mover poderoso do Espírito em muitos lugares. E você não vai ficar de fora. Não, porque o Senhor tem uma obra na sua vida. Porque o Senhor tem algo por você. Ele escolheu você. Ele habita em você. Ele ama você. Oh, Espírito Santo. Se renda a Ele. Não resista a mover. Se renda a Ele. Se renda a Ele.
Maravilhoso Espírito Santo, querido Espírito Santo, que momento, que maravilha de Deus. Oh irmão, que você possa experimentar, não só aqui nesse momento, mas lá na sua casa. Pastor, a minha vida é tão corrida, pastor, é tanto trabalho. Ei, meu querido, larga tudo, vai lá para o teu quarto e tem a tua vida, a tua experiência com o Pai. Ele está lá. Ele está lá te esperando. Oh, que maravilha! A presença do Espírito Santo. Ele nos cura, ele nos sara. Amém? Espírito Santo.
Glória a Deus, irmãos.